boa noite. Hoje vamos dar início à aula de vírus, características gerais. O que é um vírus para vocês? Vírus são seres que não possuem estrutura, como as das células, e cuja atividade vital somente se manifesta dentro de uma célula hospedeira. Portanto, elas são parasitas intracelulares. O vírus menor são as menores bactérias conhecidas. São tão pequenos que somente é observado através de um microscópio eletrônico. Entre os menores vírus conhecidos são o da febre aftosa, com 10 nanômetros, o causador da poliomielite, com 28 nanômetros. Os bacteriófagos, por exemplo, que são os vírus parasitas de bactérias, medem cerca de 100 nanômetros em sua dimensão maior. São tão pequenos que somente é observado através de microscópios eletrônicos. Entre os maiores vírus estão o da varíola, com 300 nanômetros em sua dimensão menor. O baculovírus, que são infectados por células de mariposas e borboletas, que mede cerca de 450 nanômetros de comprimento. Os vírus mencionados acima estão presentes a seguir em imagens ilustrativas. O vírus da febre aftosa, o vírus da poliomielite, vírus da varíola e do baculovírus. Que vírus é esse? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Esse é o tão famoso coronavírus que matou milhares de pessoas. Então, quando surgir a oportunidade de vacinação, vacinem-se, aceitem, e ainda se cuidem, por mesmo assim, ainda ela está circulando por aí. Do que são constituídos os vírus? Os vírus são constituídos basicamente por ácido nucleico envolto por uma cápsula de proteínas, denominado de capsídeo. O conjunto é formado por capsídeo e ácido nucleico, constituindo o nucleocapsídeo. Alguns vírus, o ácido nucleico é o DNA e outros é o RNA, falando-se em vírus de DNA e vírus de RNA. Um vírus pode parasitar em qualquer tipo de célula, pode parasitar apenas em tipos de células, e isso depende das proteínas que elas possuem no capsídeo. Assim, de acordo com os seres vivos que parasitam, podemos considerar 4 grupos de vírus: bacteriófagos, que parasitam bactérias, o micófagos, que parasitam fungos, e os vírus de animais, que parasitam animais, e vírus que parasitam plantas. Vírus do mosaico, do tabaco, causador de uma doença prejudicando as folhas da planta do tabaco, mede cerca de 280 nanômetros de comprimento. Vírus da influenza, causador da gripe em humanos. Cada vírus mede cerca de 200 nanômetros de diâmetro. Um bacteriófago injetou seu ácido nucleico no interior de uma bactéria. A estrutura desse vírus, cujo capsídeo mede cerca de 50 nanômetros de diâmetro. O fato de um vírus parasitar um determinado grupo de seres vivos não significa que ele possa infectar qualquer espécie pertencente ao grupo. Como exemplo, ele só parasita animal, ele só pode parasitar um animal, ele só pode parasitar um determinado animal, ou não pode parasitar animais de outras espécies. Ao infectar uma célula, os vírus inserem seu material genético DNA, que compõe os cromossomos da célula. No caso do vírus de RNA, uma enzima viral chamada transcriptase reversa comanda a síntese de DNA a partir do RNA viral, usando isso para organelas e materiais do citoplasma de células hospedeiras. Vírus e saúde humana. Vivendo como parasita no interior das células dos seres vivos, os vírus provocam numerosas doenças que podem ser provocadas por vírus e são conhecidas como viroses. A vacinação é um dos mais importantes mecanismos utilizados para a medicação preventiva. A medicação preventiva tem alcançado grandes êxitos no combate a diversas viroses. Diferentemente de doenças causadas por bactérias, as viroses não são tratadas com antibióticos. Em todos os casos, deve ser evitado o tratamento sempre
o tratamento deve sempre ser orientado por um médico. Entre as viroses humanas, vamos abordar as seguintes: AIDS, HPV, febre amarela, dengue, poliomielite, raiva, hepatite, cachumba, sarampo, catapora ou varicela, rubéola, gripe e resfriado. Vamos começar por gripe e resfriado. A gripe pode ser causada por diferentes tipos de vírus, mas já existe sua vacinação, que pode oferecer uma cobertura ampla, mas embora com duração relativamente curta, pois a cada ano surgem novos vírus diferentes com modificações, por isso a sua duração é relativa. A gripe é transmitida pela via de respiratória de maneira benigna, mas pode ocorrer complicações nos pulmões em idosos. O resfriado, apesar de comumente ser confundido com gripe branda, é causador de outros tipos de vírus, que pertencem à família do vírus da gripe. Os sintomas mais comuns são resfriado, coriza, febre e fraqueza. A AIDS é uma das mais graves síndromes causadas por o vírus nos seres humanos. Os primeiros casos foram registrados entre 1977 a 1980. Desde então, a AIDS é responsável por numerosas mortes ao redor do mundo. As síndromes são caracterizadas por um conjunto de sintomas. A característica fundamental do vírus é afetar o sistema de defesa do organismo, tornando pessoas mais vulneráveis a doenças infecciosas. Geralmente, não apresenta gravidade, mas com a maioria de gripes. A AIDS é causada por um vírus de RNA envelopado, conhecido como HIV, ou vírus de imunodeficiência humana. Por ser um vírus de RNA, o HIV é um retrovírus. Aqui está a estrutura do HIV, possuindo seu GP120, GP41, protease, integrase e membrana e sua membrana de envelope. O HIV infecta e destrói principalmente linfócitos, que são células de defesa do sistema imune. Após o contágio, o vírus pode permanecer sem se manifestar por muito tempo, provavelmente por até 10 anos ou mais. Com a destruição dos linfócitos, surge a imunodeficiência. Nessa situação, a pessoa pode adquirir doenças infecciosas oportunistas, normalmente que não afetam o organismo, sem imunodeficiência. O ciclo reprodutivo do HPV. Aqui está simbolizando todo o ciclo de reprodução do HPV no organismo humano. O vírus da AIDS é transmitido por diferentes líquidos do corpo, como materiais que entram em contato com eles, assim como pelo sangue, pelo esperma, pelos líquidos vaginais, pelo leite materno, pelos líquidos que passam pela placenta. O uso de seringas e materiais cirúrgicos, ou então pelos usos de seringas de materiais cirúrgicos contaminados. Febre amarela e dengue são duas viroses da mesma família. Seus sintomas são, no entanto, distintos, como você pode conferir aqui no quadro ao lado. Que está aqui os sintomas, que são febre, dores de articulação, manchas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. As principais que estão presentes na febre amarela, tem algumas que são principais presentes na febre amarela e outras somente na dengue. Uma mancha na pele, né? Na febre amarela somente tem pele amarelada. Já na dengue apresenta-se manchas vermelhas, podem se manifestar a partir do 4º dia. Coceira, né? Ela só é presente na dengue. Já na febre amarela não se tem. A vermelhidão, na febre amarela, geralmente apresenta cor amarelada nos olhos, mas na dengue raramente é presente. A dengue e a febre amarela possuem sintomas iniciais que podem ser confundidos com os de outras doenças, como mal-estar, febre alta e de início repentino. É preciso estar atento
e procurar assistência médica, evitando a automedicação, pois o ácido acetilsalicílico presente em certos medicamentos antitérmicos e analgésicos não pode ser tomados com pessoas suspeitas de dengue, pois esse composto interfere na coagulação do sangue e pode se contribuir com o agravamento das hemorragias. Essas duas viroses possuem em comum a transmissão pela picada de determinados pernilongos, como os mosquitos. Os principais são a Aedes aegypti e a Haemococcus. Geralmente, esses pernilongos estão mais ativos durante o dia. Somente as fêmeas dos mosquitos picam as pessoas sugando sangue. Os machos só são sugadores de seiva das plantas. Poliomielite é uma doença grave que afeta o sistema nervoso, podendo ser causador de paralisia de diversas partes do corpo, como os membros. Embora a paralisia ocorra com frequência, ela pode não se manifestar, mas sua ocorrência principalmente na infância deu à doença o nome de paralisia infantil. A melhor garantia contra a doença é a vacinação, que é eficiente e simples de ser administrada. A mais utilizada no Brasil é a vacina Sabin, conhecida como a gotinha que salva. Então, vacine seus filhos. A raiva acomete diversos mamíferos. A doença pode ser transmitida ao ser humano por mordidas de animais contaminados, pois o vírus da raiva são encontrados na saliva. O principal transmissor para o ser humano é o cão. Ele é responsável por quase 90% descrito da raiva humana, principalmente nas áreas urbanas. É uma doença de extrema gravidade que exige tratamento especializado, se não fizer o tratamento, podendo causar a morte. Sem tratamento, a doença pode evoluir para degeneração dos neurônios e paralisia generalizada, incluindo a respiração, o que causa a morte em poucos dias. Ainda não há cura para a raiva, mas deve-se tomar as medidas necessárias, como a vacinação dos seus cães e gatos. Hepatite. A inflamação ocorre por reação do organismo a diversos fatores, como traumatismo mecânico, substâncias químicas e infecções. No caso da hepatite, a inflamação é decorrente de infecção por vírus. Atualmente, já foram identificados pelo menos 7 diferentes vírus que causam hepatite, designadas pelas letras no alfabeto. As 3 hepatites mais frequentes são A, B e C, que juntas totalizam cerca de 94% dos casos. A é mais comum em todas, ocorrendo principalmente na infância. Ela é transmitida por ingestão de água ou de alimentos mal lavados, que são contaminados pelo vírus. A B e C atinge mais nos adultos. A C é mais grave e essas duas formas são transmitidas principalmente por meio de relação sexual com o parceiro contaminado pelo vírus, ou por transfusão de sangue contaminado, uso de seringas e materiais cortantes ou de higiene pessoal não esterilizados. Também pode ser transmitidos a partir do organismo materno para o feto durante a gestação. Existem vacinas contra a hepatite A e B, mas para a C ainda não. Sinais de alerta para a busca por sinais de assistência médica são principalmente pela pele e olhos amarelados, perda de apetite, náuseas, vômitos, febre e dores de cabeça, abdominais e musculares. A cachumba é a inflamação das glândulas salivares causada por vírus. São as maiores e as mais atingidas, razão pela qual a cachumba é também conhecida por parotite, inflamação das parótidas. As glândulas salivares sublinguais e as submandibulares são bem menores, mas também podem ser afetadas. Catapora ou varicela.
Catapora é causada pelo vírus varicela zoster, também conhecida como varicela. É outra virose transmitida pela saliva e que é caracterizada pelo aparecimento de pequenas vesículas na pele, que se rompem, secam e desaparecem. Assim, a catapora costuma ter evolução benigna e pode ser evitada pela vacinação e por medidas higiênicas. Sarampo. O sarampo é uma doença comum na infância, é transmitida através da saliva, caracteriza por erupções vermelhas na pele e que geralmente se inicia no rosto e se estende por todo o corpo. Rubéola. Caracteriza-se por deixar a pele muito vermelha, rubra, o que deu a origem ao seu nome. Os principais sinais são no pescoço, febre baixa, dores de cabeça não intensas. Embora seja comum na infância, ela também ocorre na fase adulta, que é onde há a principal gravidade, principalmente em mulheres gestantes, principalmente nos primeiros meses de gravidez. Nos primeiros meses pode provocar malformação no feto. Por isso, recomenda-se a vacinação em mulheres jovens que pretendem ter filhos e em mulheres já na gestação. Candiloma acuminado, que é o HPV, que hoje em si já existe a vacinação para as adolescentes, né? O candiloma acuminado manifesta-se na formação de verrugas genitais, popularmente conhecidas como crista de galos. Ela afeta tanto os homens quanto as mulheres, mas nas mulheres ela é transmitida através de relações sexuais. Ela pode ser... A gente pode... como é que diz, meu Deus? A gente pode evitar usando camisinha, porque ela é fundamental para reduzir a possibilidade de transmissão dessa doença. Aqui está uma imagem ilustrativa mostrando como é o HPV nas partes genitais. As verrugas genitais são tratadas sob orientação médica, mas nas mulheres a infecção pode se manifestar no colo do útero e pode causar o desenvolvimento de um grave tipo de câncer. No Brasil, a prevenção contra o HPV também conta desde 2014 com a vacinação de meninas de 11 a 13 anos de idade, tendo reforço após os 5 anos. Apesar de existir a vacinação, que é a forma de proteger, os exames regulares prescritos por ginecologistas são essenciais para a saúde da mulher. Essa foi a aula de hoje. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada e bons estudos!